Já faz um tempo que eu quero conversar um pouco sobre alguns mapeamentos que eu tenho feito. Eu peguei esse exemplo do jogo do Mirassol e Bahia, que foi o Eric Puga. E, bom, eu acho importante um pouco para falar sobre o curso de rede de passes e mapeamento de ações, é enxergar que, assim, quão grande é a a demanda, o processo de leitura de jogo através da análise de dados. Então, quando a gente tem uma quantidade de performance de passes, esses passes eles podem ser médio, curto, longos ou certos e errados, a gente começa a entender que há um processo de aceitação e principalmente de demanda. Então, por exemplo, se eu enxergo que eu como expert em dados, eu começo a enxergar que dentro da minha vertente de análise, o jogador ele tem um mapeamento tanto para toque, tanto para região de passe. Qual é a demanda reprimida desse atleta? O que ele precisa para ele desempenhar de forma extraordinária? Bom, hoje o que eu sinto? É, Cansa um pouco só escrever, então talvez eu tenha feito mais vídeos esses últimos tempos, porque até mesmo que saia um pouco dessa linha só de escrever e escrever. Não sei se você acompanha o Substrack do Campo Analítico, vou deixar o link para você com todos os links que tem de site, de Substrack, de curso e formulário caso você queira preencher. Então, o que acontece? A região em azul na tonagem mais clara do mapa 2, do lado direito, ele tem pontos, né? Ele é um hexadecimal, um hexagonal, um polígono qualquer. É muito interessante a gente entender que dentro da abordagem hoje do futebol, eu preciso deixar muito claro a região de atuação desse atleta. Então, o meu papel que eu enxergo através de dados é solucionar e desmitificar certas situações como comportamento e base de transformação dos dados. Então, por exemplo, percebe que o atleta no mapa 1, ele recebe a bola, ele passa voltando para o meio campo, e quando ele está em profundidade, ele avança e é sistemático, ou seja, ele avança e sempre busca o centro. Só que assim, se eu tenho um atleta de muita velocidade, que imprime muita velocidade, é muito interessante que dentro do meu comportamento eu começo a perceber ou a notar que a região de processo de aceitação, que é o que está me dando uma demanda reprimida, que é o Bahia faz um gol, só que o Bahia toma um gol. Então, se tu for ver os resultados anteriores do Bahia, é empate com o Mirassol, empate com o Corinthians, empate com o Santos e venceu no último lance com o Ceará. Então, tem uma queda de sistema de jogo que eu acho que seria interessante o Rogério Ceni começar a pensar, além do 4-3-3 com o 9 posicional, o 4-4-2, que é ele povoar melhor o meio campo, ele povoar o sistema de jogo e fazer com que o Bahia não se sabote em determinados momentos. Só que assim, quem no mercado tem esse atleta? Por exemplo, o Corinthians tem diversos jogadores que são meio campistas, mas não tem um ponto esquerda. O São Paulo é um time que está muito bagunçado. O Santos já pegou o Tassiano para ele, que era esse jogador que vinha com o Eric, que justamente, né, com o Eric Puga, a ser melhorar o elenco do Bahia, junto com o Eric, que é o cara que é do CAP, mas precisa do lado direito um cara que tem as mesmas características do Eric Puga. Precisa de um cara de velocidade, um cara que não seja o Everton Ribeiro. Porque o Everton Ribeiro, ou ele faz o papel do Cauli, indo para a esquerda, quando o Cauli tá jogando,
pra fazer a troca. Ou ele faz o papel centralizado, ou ele faz o papel da direita como um ponta. Ele sempre tenta fazer várias funções. E o índice do Bahia para toques do bloco baixo são sempre os melhores do campeonato de 2024. Foi assim e continua sendo. Só que são muito toques do bloco médio para baixo. Então a grande assertividade é sobre isso. E eu acho um problema porque a gente precisa trabalhar melhor com a reorientação dos nossos processos de fomentação do sistema de jogo. Eu acho que o sistema hoje, ele tá se perdendo, ele perde a prática, principalmente a prática pedagógica da proposta do jogo, que olha como o time joga e olha como o time deve jogar. São coisas distintas. Então, eu vejo que o Bahia precisa de um 8. Um 8 semelhante como um Rodrigo Garro. Que não é um Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, ele é muito bom tecnicamente. Mas eu prefiro de um cara físico. Entendeu? Eu prefiro esse cara físico. Que ele é forte fisicamente, ele é forte tecnicamente. E ele é um cara que oxigena o jogo em si. E um ponta direita. Então, hoje eu vejo um déficit muito grande na equipe do Bahia, que é sobre cadenciar o jogo e propor o jogo. Talvez, cara, eu acho que ao longo do tempo, eu acho que o Maurício faria muito bem a esse time do Bahia. Um Aníbal Moreno que tá parado no Palmeiras. O Palmeiras comprou a safra toda, né, de volante. O Palmeiras meio que deu um Chelsea nele, assim. Comprou todos os volantes possíveis pra eles e estão ali, cara. É muito complicado isso. O mercado fica saturado porque não tem mais com essa característica. E o Eric não é essa característica, não adianta. E eu acho que o Bahia tá pecando nisso. Nessa fortificação e propósito de jogo. E eu acho que meio que vai sobrecarregar o Eric Puga. Por mais que tenham tirado minutos dele pra poupar ele pra Libertadores, mas eu acho que ainda falta uma análise de dados mais convincente na equipe do Bahia. Então, esse é nosso vídeo pra gente comentar sobre ideias e pensamentos do Bahia. E sobre o Eric Puga. Você acompanha essa análise do Eric Puga no Instagram, do Campo Analítico. E então, até a próxima.